início, então, agora, a nossa semana acadêmica de farmácia do curso da Uniriter. Este evento ele foi organizado pela equipe do LAFAR, né, supervisionado pelo corpo docente, e é com grande satisfação que a gente preparou tudo com muito carinho para vocês hoje, amanhã e na quarta-feira. Tá? Para dar início, então, antes dos nossos palestrantes começarem, eu quero chamar a coordenadora do nosso curso de farmácia, professora Ciomara. Olá, pessoal, todos me ouvem? Muito frio hoje, né? Me ouvem, sim? Te ouvindo. Ah, que bom. Boa noite a todos e a todas. Eu vou passar muito rapidamente por aqui, somente para dar boas-vindas para vocês e principalmente para parabenizar a professora Ethel pela condução, né, da Liga Acadêmica, que motiva os alunos, né, faz com que eles se sintam, assim, empoderados para poder organizar uma semana acadêmica deste peso com esses palestrantes que nós vamos ter aí. Parabenizar a Rita e os demais colegas que também organizaram. Então, é um orgulho para nós, né, quanto coordenação de curso, saber que vocês estão agindo, né, sendo ativos durante essa pandemia, realizando atividades de enorme grandeza, como é a Semana Acadêmica e como está sendo. Posso dizer, garantir para vocês que, olhando os palestrantes que nós teremos essa semana, essa é uma das melhores semanas acadêmicas que nós tivemos no curso. E nós estamos, quanto curso de farmácia Uniriter, desde 2012. Né? Quantas pessoas já passaram por nós, quantos egressos brilhantes nós temos e quantos alunos proativos a gente está tendo no nosso curso. Então, é motivo de grande orgulho para mim, quanto coordenadora, que acompanho o curso desde o início, poder dar boas-vindas para vocês, passar a palavra para a professora Ethel e desejar que esses 3 dias sejam dias assim, de muito conhecimento e de muita participação de vocês. Tá bom? Um grande beijo e uma excelente semana acadêmica para todos. Contigo, professora. Obrigada, professora Ciomara. Esse momento só foi viabilizado pela condução, pela forma como a professora Ciomara, coordenadora do nosso curso, atua. Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Ethel. Atualmente estou coordenadora da Liga Acadêmica de Farmácia, mas a Liga Acadêmica sempre conta com o apoio do corpo docente da Uniriter, professora Luísa Frank, que está aqui, professora Lucília Corrêa e todos os outros professores que nos auxiliam, os membros da Liga, né, que tanto trabalharam para a realização desse evento. Falar rapidinho para vocês, aproveitem esse evento, tá? Aproveitem tudo que esses palestrantes incríveis têm para falar para vocês, né? É um momento de aprendizado, é um momento de dedicação. Eu sei que a gente está com bastante atividades online, mas esse é um cenário que a gente está se adaptando e vai permanecer assim, tá? Então, vocês tentem, né, extrair o máximo de aprendizado possível, né, com esses exemplos incríveis que a gente está tendo aqui. Um ótimo evento para todo mundo, aproveitem. Passo a palavra ali para a Rita, que está ciceroneando a nossa semana acadêmica, e vamos começar. Um bom evento a todos. Obrigada, professora Ethel. Obrigada, professora Ethel. Então, eu me chamo Rita, eu faço parte também do grupo do LAFAR este ano, e eu vou estar de moderadora esses 3 dias com vocês e com os palestrantes. E é com grande emoção, satisfação e muito carinho que a gente traz para vocês uma palestrante muito especial hoje, que vai abrilhantar esse momento. É uma surpresa que nós do LAFAR gostaríamos de ter feito para vocês, e eu acredito que muitos de vocês vão amar. Então, eu gostaria que a professora Luciana Signor, direto de Berlim, Alemanha, desse algumas palavras aqui para nós. Oi, estão me vendo? Sim. Sim, Lu. Vendo e escutando.
Ai, gente, eu tô nervosa, vou dizer para vocês, assim, tô bem emocionada de estar aqui presente com vocês essa noite e dizer, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? A todo mundo que está aqui presente. Eu quero agradecer o convite, então, da Liga Acadêmica de Farmácia, do Uniriter, para fazer uma breve fala na abertura dessa semana que está incrível, com palestrantes maravilhosos, né? Repleta de colegas inspiradores, inovadores e que fazem a diferença nos locais em que atuam, né? Hoje eu vou ler algumas coisas para vocês, né? E vai ser um pouquinho diferente. É uma breve fala, mas eu estou muito, muito, muito feliz e emocionada de estar aqui com vocês. Estamos vivendo um momento muito diferente e que jamais foi pensado por nós. Aprendemos a viver, a conviver e aprender de maneiras totalmente diferentes. Mas acredito que tudo isso só acontece porque é inspirado pela vontade das pessoas de sair de situações difíceis e lidar com elas da melhor maneira possível. Muitas vezes, são nos piores momentos que revelamos o que temos de melhor. Mais adiante falarei um pouquinho mais sobre isso. Quando eu recebi a mensagem da Rita para fazer, então, uma fala de abertura, sendo essa totalmente feita de palavras e sentimentos, deixando de lado o meu conhecimento técnico, já na hora eu pensei, preciso escrever algo, porque falar para ex-alunos, colegas, pessoas que eu não conhecia enquanto professora, vai me exigir foco. Está me faltando até o ar. E a emoção sempre fala mais alto, né? E eu não conseguiria dizer nenhuma palavra que faça sentido, que toque o coração de quem está aberto a ser tocado. Só um momentinho, pessoal. Então, estou aqui lendo para vocês algumas palavras que escrevi. Pesquisei e selecionei de discursos e livros que me inspiram a enfrentar os dias mais difíceis, que me fazem aprender a viver e a tentar ser uma pessoa, acredito eu, melhor a cada dia. Por isso, quero falar um pouco do tempo. Não no sentido de fazer sol ou chuva, se ali está frio e aqui está quente. Que se não atentarmos a ele... Vou voltar só um pouquinho, gente, eu tô bem emocionada mesmo hoje. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês do tempo, mas no sentido de quanto ele é efêmero e passa tão rápido. Que se não nos atentarmos a ele, as coisas mudam num piscar de olhos. Por exemplo, quando iniciamos uma graduação, começamos a contar o tempo para a formatura, desde o primeiro semestre, e assim passamos toda a semana, desde o primeiro dia de aula. A gente não se dá conta que o processo é rápido e que a cada dia estamos vivendo coisas novas. E posso afirmar para vocês, depois disso, nem todos os dias serão de novidades. Mesmo assim, peço a vocês que ainda estão em processo de formação para a profissão farmacêutica, curtam esse momento, criem vínculos com seus colegas, empatia com os que não comungam com as mesmas ideias. Acreditem em seus professores e entendam que, por mais que haja cobrança em sala de aula, e o professor precisa cobrar, o mercado de trabalho não dá colher de chá. Muitas vezes entendemos o processo de aprendizagem como sofrimento. E ele até pode ser. Porém, encarem isso de maneira positiva e percebam que só valorizamos as coisas pelas quais lutamos. O que vem fácil, vai fácil e não tem sabor. Estou lendo um livro lindo, gente. Exatamente sobre isso. Cheio de ensinamentos e que se intitula A Bailarina de Auschwitz. Essa obra fala basicamente sobre o amor, sobre como cultivar ações de bondade diariamente. Demonstrar compaixão, começando com a autocompaixão. Revelar o melhor dos outros e de nós mesmos. Conservar o amor, inclusive nos momentos mais desafiadores. A autora chama Edith Eger
e ela foi levada ainda adolescente para um campo de concentração e sobreviveu a ele. Ela se tornou uma grande psicóloga e palestrante e diz como devemos encarar os nossos medos e sofrimentos sem menosprezá-los e aceitá-los de forma positiva. Ela também diz que ninguém precisa passar por situações extremas para aprender. Medo e sofrimento não podem ser medidos em uma balança. Cada um passa por aquilo que suporta e deve ser encarado da mesma forma como um desafio. Porém, a vitimização é algo extremamente degradante e não nos ajuda a crescer. Dessa forma, quero que vocês percebam seus desafios, mas não se tornem vítimas deles. Aí agora eu pego o gancho para um discurso de formatura. A gente pensa desde o início, né, sobre a nossa formatura, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso também. É um discurso muito famoso e ele foi escrito por David Foster em 2005. Essas palavras precisam virar um mantra na nossa vida, gente. E devemos ter em mente que precisamos estar sempre mudando. Enfim, se você tem uma certeza automática do que a realidade significa e de quem e o que são importantes, se você quer agir como sempre faz, provavelmente, assim como eu, não vai considerar possibilidades que não sejam irritantes e infelizes. Entretanto, se você realmente tiver aprendido a pensar e a prestar atenção, essas outras opções, de fato, depende de você enfrentar uma situação infernal, difícil, tumultuada, exaltada e exaustiva como algo não apenas significativo, mas também sagrado, que tem a mesma força que acende as estrelas. Amor, companheirismo, a singularidade mística que no fundo está em todas as coisas. Quase acabando a minha fala, e quase sem respirar também, quero abrir meu coração para vocês, para que ele possa servir de exemplo. Acredito muito que podemos aprender com os erros e acertos dos outros. Quero dizer que nem sempre eu acertei, mas eu tenho a consciência tranquila que se errei foi porque tentava acertar. Paguei alto pela minha autocobrança e pela vontade de agradar a todos. Tive que mudar de país para aprender com os alemães de que dizer não para alguém não tem nada a ver com o seu caráter ou com sua falta de vontade de fazer algo. Precisamos respeitar o nosso tempo e buscar nosso crescimento pessoal e profissional da mesma forma. Segundo Sherry Sandberg, autora de Faça Acontecer, o profissional e o pessoal acontecem ao mesmo tempo. Não podemos ser uma pessoa de segunda a sexta e outra no final de semana. E assim eu vivi por muito tempo. Mas meu rosto nunca conseguiu esconder o que eu sentia. Por fim, quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu assisti no final de semana no site da DW Brasil. Quis falar disso para vocês porque eu adoro pessoas determinadas. Poderia ser qualquer um dos meus alunos, mas essa reportagem ela ainda está muito presente e marcada no meu dia a dia. E quem foi meu aluno sabe que eu sempre falava, é a minoria que faz a diferença. Porém, gostaria que isso não fosse uma verdade. Gostaria que a maioria fizesse a diferença. Então, a entrevista foi com uma estudante brasileira chamada Nicole Vieira Pires, que ganhou uma bolsa milionária para estudar em Colômbia. O que me impactou foi a maturidade e a determinação de uma menina de 18 anos. A gente aprende também com os mais novos. E principalmente com a mensagem final dela, que achei incrível. Por isso, quero acabar parafraseando alguns trechos. Primeiro, o caminho é árduo, mas também compensa. Perseverança e persistência contam mais que talento. O que importa é a dedicação. O caminho dos estudos sempre será o melhor, porque o conhecimento é libertador. Tenho mais persistência e disciplina que motivação, porque a motivação nem sempre vem, mas se a disciplina for alta, ela nos mantém no foco e nos ajuda a ter sucesso.
Queria poder falar muito mais para vocês, mas acredito que quanto mais longa a fala, menos daquilo que importa, de fato, fica. Então, pessoal, desejo para vocês muita perseverança, determinação, amor, boas amizades, saber dizer não. Desejo profundamente que lutem pelos seus sonhos. Não esqueçam que a profissão que escolheram faz parte da vida de vocês. E quem é feliz no trabalho é feliz na vida. Um beijo no coração de todos que estão aqui. Sempre estou disponível para conversar. Vocês podem me achar nas redes sociais, menos no Facebook, porque não ando acessando mais. Isso acho que é uma tendência mundial, né? E agora eu deixo vocês para ouvir a fala de um colega incrível e inspirador, o qual eu acompanho o trabalho aqui de longe. A gente fala muito sobre vacina aqui na Alemanha também. E faz com que eu tenha sempre em alta o meu orgulho de ser farmacêutica. Sucesso para vocês, pessoal. Sucesso para vocês, meus queridos colegas, meus futuros colegas e a todos que fazem parte dessa linda semana acadêmica. Um abraço no coração e fiquem com Deus. Lu, obrigada por tudo, obrigada por essa fala inspiradora, obrigada porque eu falei para os alunos assim, a gente precisa de inspiração e tu, né, tu tá presente com a gente o tempo inteiro. Eu acho que é incrível assim o quanto a tua presença ela é forte aqui conosco, né? E mais uma vez, obrigada por ter dedicado o teu tempo. E eu quero só, assim, ressaltar uma coisa que a professora Luciana sempre trazia. Tu falou de duas mulheres, né, inspiradoras, a Edith e a Cheryl, né? Eu vi trazendo, assim, a importância da mulher, né? A importância da gente se apoiar nesses exemplos também. E, pessoal, os livros que a professora Luciana indicou, porque ela indicou, tá? Aqui, enquanto ela falava. Ela sempre indica uma bibliografia e isso não foi diferente nessa abertura, né? Depois tu passa ali para eles, Lu. Tá. E muito obrigada. A gente está emocionado aqui também. Desculpem, pessoal, mas eu também fiquei muito emocionada. Eu treinei essa fala 1000 vezes hoje, mas faz 1 ano e meio que eu estou afastada da Uniriter, né? Eu estou um pouquinho enferrujada e a saudade é sempre muito grande. Então, a emoção, nesse momento, ela não poderia ser diferente. Me faltava o ar, me faltavam as palavras, a fala fica embargada e o choro quase veio, mas eu tentei me segurar. Que a gente está aqui, né, para um momento de troca, um momento de experiência, um momento de felicidade, né? Porque é uma oportunidade poder aprender, poder estudar e fazer um ensino superior. Nossa, com certeza. Beijo, lindeza. Fica com Deus. Obrigada. Gente, agora o nosso palestrante, o Gustavo, ele já está entrando, tá? A Rita está auxiliando ali ele a se conectar. Então, peço que vocês aguardem um momentinho e a gente já vai iniciar, então, o nosso primeiro palestrante dessa noite, tá? Obrigada, Lu. Pessoal, até logo, então. Mais uns minutinhos e ele está entrando, tá bom? Eu queria ficar mais um pouco com vocês, mas aqui já é 1h10 da manhã e a Alemanha está amanhecendo muito cedo, 4 horas da manhã já amanhece. Então, se eu me estender, eu não durmo essa noite, né? Então, eu vou deixar vocês, eu espero que fique gravado para depois eu poder assistir, né? Sim, tá gravando. Tá gravando. Ô, Lu. Oi! Obrigada pela presença. A gente tu se sabe fala que é sempre um prazer estar aqui constantemente, com vocês, né? A Lu é um presente que eu ganhei na minha vida, assim como as outras aí, as minhas outras professoras que eu adoro. E é uma pessoa que ela sabe, né, que eu vou carregar ela para sempre. E é muito bom ela estar aqui conosco sempre, sempre. A gente vai te achar, a gente te chama, qualquer oportunidade que tem, tu vai estar conosco. Obrigada, eu vou porque eu amo vocês. Beijo. Beijo, tchau.
essa maravilhosa semana acadêmica que nós estamos construindo juntos. E eu quero, então, aqui compartilhar com vocês essa primeira palestra do primeiro dia, né, que será com o professor farmacêutico Gustavo Mendes Lima dos Santos. O Gustavo, ele é professor de pós-graduação do ICTQ, um dos nossos parceiros também para estar brilhantando esse evento, eles que nos proporcionaram estar com o Gustavo hoje aqui, né? Mais adiante a gente fala um pouquinho mais sobre o ICTQ. O Gustavo, ele é formado pela USP, né? Ele fez especialização em saúde pública na Fiocruz, mestrado em farmacologia e toxicologia na Universidade Estadual de Londrina. Ele ingressou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2003 e hoje ele trabalha como gerente geral de medicamentos e de produtos biológicos da Anvisa. Gustavo, é uma satisfação muito grande para nós, acadêmicos do curso de farmácia da Uniriter, aqui no Rio Grande do Sul, te receber. E convidados, esse evento também é aberto ao público, e nós estamos aqui ansiosos para te ouvir, estamos aqui para isso. Quero que tu fique bem à vontade, e no final a gente tem um tempinho aí para esclarecer algumas perguntas, fazer um bate-papo aí. Boa noite, fica à vontade. Certo. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado a todos. Infelizmente, nessa primeira parte da minha apresentação, vocês só vão conseguir ver minha foto, porque eu só vou conseguir entrar quando eu terminar de projetar os slides. Então, foi uma questão no meu computador aqui. Peço desculpas, mas durante a discussão e as perguntas eu vou aparecer ao vivo para a gente conversar, tá certo? Mas eu preparei um material para vocês e a ideia aqui é falar um pouco sobre o que foi o desafio, que tem sido o desafio que a gente tem enfrentado para a regulação de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Como vocês sabem, nós, farmacêuticos e todos os profissionais de saúde acabaram sendo muito demandados durante esse período da pandemia, principalmente no que diz respeito a questões relacionadas a como as vacinas e os medicamentos têm surgido e de que maneira a gente pode trazer mais informações de qualidade para as pessoas que estão envolvidas, né, na promoção da saúde e na proteção da saúde. Então, é importante destacar também que a Anvisa é um órgão que tem feito um papel importante nessa questão, né? A Anvisa, se a gente compara a Anvisa com outras agências reguladoras, a gente vê que a Anvisa é uma agência bastante nova. É uma agência que tem apenas 20 e poucos anos, ela foi criada em 1999. Quando a gente compara com agências como a FDA, EMA e a do Japão, a gente vê que a Anvisa é bastante nova, mas que já tem uma trajetória significativa no que diz respeito à proteção e promoção da saúde da população. A Anvisa foi criada nesse contexto da criação de outras agências reguladoras também, agências que estavam envolvidas com os diferentes aspectos de serviços à população, como, por exemplo, petróleo, água, aviação civil. Tudo isso compõe esse diferente contexto que levou à criação de agências reguladoras, que são esses órgãos que são independentes, são órgãos de Estado e não são órgãos de governo, são órgãos que têm por função regular esses serviços que são fornecidos às pessoas. No caso da Anvisa, especificamente, eu queria destacar essa atribuição criada pela Lei 9782 de 99, que é a lei que traz essas atribuições, que são conceder o registro de medicamentos e vacinas. O que significa conceder o registro? Significa essa autorização que a Anvisa dá para que uma empresa possa disponibilizar para uso ou comercializar qualquer medicamento ou vacina aqui no Brasil. Isso significa que só pode vender, só pode distribuir, só pode comercializar se tiver a concessão do registro pela Anvisa. E outra atribuição que eu queria destacar para vocês é a autorização para a condução de ensaios clínicos, de estudos clínicos, segundo regulamentações específicas.
Essas são as duas atribuições que estão mais relacionadas à questão de medicamentos e vacinas na pandemia, justamente porque tem sido a demanda, né? A demanda tem sido vacina, tem sido medicamentos. E para isso a Anvisa é estruturada. Eu queria abordar rapidamente essa estrutura da Anvisa, porque a Anvisa, além da questão toda de medicamento, né? Então a Gerência Geral de Medicamentos é a gerência geral que cuida dessa parte dos registros e da concessão de autorização para estudo. A Anvisa é bem maior que isso, né? A Anvisa envolve também aspectos relacionados a saneantes, cosméticos, produtos derivados do tabaco, defensivos agrícolas, alimentos, portos e aeroportos, tudo isso envolve a ação da agência, e é por isso que a gente tem a agência tão complexa na sua estrutura e uma série de departamentos. No caso específico da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, a gente conta com a ajuda da maioria de profissionais farmacêuticos, mas a gente tem outras especialidades também relacionadas à área de medicamentos, como biólogos, biomédicos, médicos, biotecnólogos, estatísticos. Então, uma série de profissionais envolvidos na avaliação de registros e autorizações de estudos clínicos, né? Na Gerência Geral de Medicamentos, hoje, a gente tem aproximadamente 250 pessoas. O cenário da pandemia trouxe uma mudança significativa no que era essa perspectiva de aprovação e desenvolvimento regulatório de um medicamento e de uma vacina. Esse quadro mostra para vocês mais ou menos o que seria a sequência antes da pandemia, né? A gente tinha a descoberta, ali na esquerda, a descoberta e o que é chamada fase pré-clínica. A descoberta e a fase pré-clínica de medicamentos e vacinas é uma fase em que se faz uma série de testes, principalmente relacionados a provas de conceito, para verificar se aquela molécula efetivamente funciona, qual é o seu mecanismo farmacológico, qual é o sítio-alvo, como ela vai funcionar. Então, tudo isso nessa parte de descoberta, que leva muito tempo. E a fase pré-clínica, que a gente chama de fase de segurança não clínica também. Essa fase de segurança não clínica envolve uma série de testes em modelos laboratoriais. A gente testa tanto modelos in vitro, quanto modelos celulares e modelos animais, para poder verificar qual é a segurança dessa nova molécula, dessa vacina. Quando eu digo segurança, eu quero saber exatamente quais são os riscos que ela traz, qual é o potencial tóxico, genotóxico, carcinogênico, toxicidade reprodutiva, toxicidade local na pele, no local de aplicação. Tudo isso porque nós precisamos ter muito bem caracterizado o medicamento e uma vacina nessa fase chamada de pré-clínica, porque é nesse momento que a gente identifica os potenciais danos ou riscos de toxicidade do produto. Nessa fase, a Anvisa não precisa de uma aprovação prévia, a Anvisa não aprova previamente a condição desses estudos, mas a Anvisa tem uma série de guias que diz quais são os ensaios mínimos que têm que ser feitos nessa fase pré-clínica ou nessa fase de descoberta, para depois, estando muito bem caracterizado, a gente passar para a chamada fase clínica. É a fase onde efetivamente acontecem as pesquisas clínicas. E aí, tanto a Anvisa quanto o sistema CEP-CONEP, que é responsável pela avaliação ética das pesquisas, entram no jogo. A Anvisa aprova aquilo que nós chamamos de estudos regulatórios. Estudos regulatórios são aqueles estudos que efetivamente vão servir para registro de um medicamento ou de uma vacina. Então, esses estudos são diferentes dos chamados estudos acadêmicos, ou os estudos científicos. São estudos que podem acontecer no âmbito da universidade, mas que não precisam de uma aprovação prévia da Anvisa, porque eles são com o objetivo de ciência mesmo, de verificar, de testar hipóteses, de gerar trabalhos científicos e acadêmicos. Quando vai servir para o registro, é preciso da aprovação prévia da Anvisa, sempre que esse estudo envolver voluntários brasileiros. E aí independe das fases, pode ser fase 1, pode ser fase 2, pode ser fase 3. A fase 1 é aquela fase que a gente tem poucas pessoas participando, são voluntários saudáveis, e esses poucos voluntários saudáveis são submetidos pela primeira vez à substância ou à vacina
para verificar o seu potencial risco, seus eventos adversos. Por isso que a gente chama a fase 1 de fase de segurança. A gente quer saber quais são os eventos adversos que pode causar em humano, qual é o comportamento dessa molécula no organismo, então quanto à absorção, metabolismo, excreção, tudo isso é caracterizado na fase 1. Na fase 2, que nós chamamos de fase exploratória, a gente tem essa substância testada numa população um pouco maior, já de pacientes. Nessa população que envolve pacientes, a gente busca na fase 2, que também é chamada exploratória, por quê? Porque a gente explora diferentes populações. Então, adultos, idosos, crianças, pessoas com comorbidades, pessoas com condições especiais, tudo isso é testado, diferentes posologias são testadas também na fase 2, para que se possa ter uma caracterização bastante adequada do produto antes de ir para a fase 3, que é o que a gente chama de fase confirmatória. A fase 3, então, já envolve milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas, então, são envolvidas nesses estudos para confirmar tanto eficácia quanto segurança de um medicamento ou de uma vacina. E aí, nessa fase é que a gente consolida esse conhecimento para que se possa, então, registrar, eventualmente, ou aprovar, fazer a aprovação regulatória para o registro. Isso é o cenário antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente, com a necessidade de discutir novos conceitos, pensar em novas perspectivas, a gente viu que se reorganizou essa sequência em vários aspectos e se inovou em vários aspectos também. Uma pergunta que a gente sempre recebe é: por que foi tão rápido desenvolver uma vacina, sendo que demorava tanto tempo? E a resposta está no fato de que, claro, além de todos os investimentos que foram feitos, foram investimentos maciços, né, em pesquisa, em um risco, né, de investimento enorme, porque um montante de dinheiro foi deslocado para as pesquisas sob o risco da vacina não funcionar. Mas também outras questões explicam, e aí a própria atuação da Anvisa ajuda nisso, que é o fato de que essas sequências de fases tão rígidas, elas puderam ser repensadas e se reorganizarem. A maioria dos estudos que foram aprovados aqui no Brasil, nesse período da pandemia, foram estudos que nós chamamos de adaptativos. Esses estudos adaptativos, eles são estudos em que, à medida que os dados vão sendo gerados, o estudo vai se modificando, vai se ajustando. Então, por exemplo, a vacina de Oxford, que a gente aprovou aqui, foi o primeiro estudo que a gente aprovou aqui no Brasil, ela começou com um estudo de fase 3, com dose única, e só na população entre 18 e 59 anos. À medida em que estudos fase 2 que estavam acontecendo no Reino Unido trouxeram resultados de que era mais benéfico ter uma segunda dose e de que idosos também poderiam participar, esse estudo foi adaptado. Então, isso é uma proposta e uma estratégia que trouxe maior confiabilidade e maior rapidez na resposta. Então, por isso que a gente tem um cenário muito diferente na pandemia. Só que a Anvisa não abre mão de avaliar os principais aspectos no que diz respeito ao estudo clínico. E esses são os 4 principais aspectos que eu queria destacar para vocês. O primeiro aspecto é o delineamento do estudo. Todo estudo que é realizado aqui no Brasil e avaliado pela Anvisa, ele tem que ser discutido previamente com a agência, principalmente no que diz respeito aos desfechos primários e secundários. O que são desfechos primários e secundários? É justamente a resposta que se quer para a pergunta do estudo. Para que o estudo serve? Então, no caso de uma vacina, os desfechos primários, são a grande maioria, foi prevenção de casos sintomáticos da doença. E aí o que foi feito para se verificar isso foi se observar as pessoas que tomavam placebo versus as pessoas que tomavam vacina, para verificar o quanto preveniu casos sintomáticos o grupo que estava vacinado. Então, esse é um desfecho primário, como esse é um desfecho primário. Normal. Um desfecho secundário. Tem um microfone aberto. Consequentemente, ela gera alterações importantes no indivíduo. Esse processo, então, quando nós falamos em neoplasia, nós estamos falando de uma forma geral de um processo de uma alteração celular que acontece no indivíduo. Verificando já aqui, Gustavo, um minuto. Tem uma neoplasia,
Acho que é a Adriana Godoy que está com o microfone aberto. Mas grande parte das pessoas podem ter uma neoplasia. Nós podemos ter fatores... Opa, agora acho que voltou. Pronto, Bom, o delineamento do estudo, então, é desfechos primários, desfechos secundários. A abordagem estatística também é um ponto muito, muito importante, né? Para se chegar a uma resposta sobre essas perguntas que são feitas, se, por exemplo, a vacina consegue prevenir casos sintomáticos, é que se tem que ter uma abordagem estatística que traga uma resposta confiável quanto a isso. Então, essa aqui é uma questão que nós validamos também antes dos estudos iniciarem. Outro aspecto que é fundamental é a segurança. A segurança de uma vacina está relacionada aos resultados ou aos riscos ou aos eventos adversos que ocorreram em todas as suas fases. Então, para que a gente aprove um estudo de fase 3, por exemplo, as fases 2, fase 1, fase não clínica, tudo isso tem que mostrar quais são os eventos adversos, quais são os riscos eventuais que podem acontecer, para que a gente não possa submeter pessoas a vacinas que podem causar risco. Então, os resultados de segurança, os resultados dos estudos das fases anteriores têm que ser apresentados. E também, se tiver qualquer alteração de posologia, e é comum isso acontecer tanto para medicamento quanto para vacina, então, é uma dose, depois 2 doses, ou então 2 doses de 4 horas, 6 horas, essas mudanças que podem acontecer precisam mostrar para a gente que não vão oferecer risco para a população estudada. Um outro aspecto é a biotecnologia ou tecnologia farmacêutica, no caso de medicamentos, em que a gente precisa saber como foi desenvolvida essa vacina e como foi desenvolvido esse medicamento. Quando eu falo desenvolvido, significa não só a parte do estudo clínico, mas também a parte farmacotécnica ou a parte de tecnologia de produção. Nós precisamos saber como, desde lá do insumo farmacêutico ativo, os recipientes que são adicionados, a formulação final, como tudo isso se reflete num produto que vai ter um determinado prazo de validade, condições de armazenamento específicas. Então, a gente está vendo, no caso das vacinas, né, que tem vacinas que são ar-condicionadas em temperatura de 2 a 8, outras congeladas. Tudo isso é baseado em dados de desenvolvimento e de biotecnologia que tem que ser apresentados para a Anvisa e que tem que demonstrar que mantém a integridade do produto ao longo do estudo ou ao longo do uso. Ao final, a gente quer saber se os parâmetros de qualidade estão completos para a liberação dos lotes. E, por fim, não menos importante, as boas práticas clínicas, né? Boas práticas clínicas são as condições em que esses estudos são feitos. Todo estudo que vai subsidiar o registro de um medicamento precisa seguir esses critérios de boas práticas clínicas. E quando a gente pensa em boas práticas clínicas, a gente tem 2 palavras na cabeça, que é rastreabilidade e confiabilidade. Os dados que são gerados, então pensem num estudo de vacina, né? No estudo de vacina, para chegar à conclusão de que a vacina tem 70% de eficácia ou 50% de eficácia, é preciso que se compare o número de casos de pessoas que tiveram Covid entre quem tomou vacina e quem tomou placebo. E como nós sabemos qual é o número de casos? Nós, como agência reguladora, precisamos ter acesso a todos os laudos diagnósticos. Não basta o pesquisador falar, olha, aqui eu tive 100 casos, aqui eu tive 50, então a eficácia é de 50%. Nós recalculamos e nós queremos ver todos os laudos que chegam à conclusão de que aquela pessoa foi sintomática, Além disso, todas as informações, o transporte de vacinas, a administração, todos os dados de eventos adversos que ocorreram nas pessoas que participaram dos estudos precisam estar prontamente disponíveis e rastreáveis para a equipe que está avaliando o estudo na Anvisa. Então, por isso que as boas práticas clínicas têm a ver com isso, tem a ver com essa confiança que os estudos precisam ter. O que difere também dos estudos acadêmicos, né? Porque os estudos acadêmicos, não que não sigam, mas eles não precisam seguir. Quando vai publicar um artigo em uma revista científica, você não precisa apresentar todos os dados, todos os laudos, todas as informações. Você só apresenta o artigo já no formato final da revista. Então, por isso que tem uma grande diferença aí nos estudos que são publicados versus estudos que são aprovados por agência reguladora. Bom, a gente tem diferentes tipos de aprovação de vacinas e medicamentos contra a Covid-19.
O primeiro é o registro tradicional, que é uma aprovação que é feita baseada em todos esses dados que são gerados, tanto de segurança, quanto qualidade, quanto eficácia da vacina ou do medicamento. Tem que apresentar uma série de informações, os dossiês são gigantescos, porque tem que trazer todos esses dados para os reguladores. Mas no contexto da pandemia, a gente tem um novo cenário em que diferentes tipos de aprovação foram discutidos e regulamentados. O primeiro é o registro condicional. Então, ao invés de eu esperar aquele dossiê completo com todas as informações, é possível a Anvisa dar um registro. É claro que os estudos estão completos, mas pode ser que tenha alguns dados administrativos que não são apresentados no primeiro momento e que poderiam ser apresentados depois, para que a gente possa então registrar o quanto antes e disponibilizar o quanto antes esses produtos. Em dezembro do ano passado, a gente criou outro tipo de autorização, que é a autorização de uso emergencial. A autorização de uso emergencial significa que uma vacina ou um medicamento que está ainda em estudo clínico, mas é importante ficar claro, já tem um critério mínimo de 50% de eficácia e a segurança está muito bem estabelecida. Também, se tiver aprovação em outra agência, também tem que se apresentar essas informações para que se possa, então, fazer uma aprovação e disponibilizar o quanto antes, principalmente para a população mais vulnerável, essa vacina ou esse medicamento. No contexto da pandemia, surgiu também o COVAX Facility, que é esse fundo que a OMS criou para poder reunir montante financeiro e poder negociar a vacina, né? Porque a gente sabe que se a gente tiver o Brasil e o Paraguai negociando por uma mesma vacina, a gente não vai ter as mesmas condições os mesmos acordos, né? Já que os países têm diferentes poder aquisitivo, diferente poder de negociação. Então, nesse sentido, a OMS juntou mais de 200 países, deu uma porcentagem do seu dinheiro para poder contribuir com esse fundo. E a Anvisa, como a gente tem especialistas nossos junto à OMS, fazendo essas avaliações na OMS de segurança, qualidade e eficácia de vacina, quando uma vacina vem por meio desse fundo COVAX Facility, que exige uma pré-qualificação da OMS, a gente não precisa reanalisar no Brasil. Então, basta uma aprovação em 48 horas de trâmites administrativos para que a gente possa ter essa vacina aqui. E, por fim, uma última via de acesso a vacinas e medicamentos é a importação excepcional e temporária, que é uma importação regulamentada por uma lei que foi publicada no contexto da pandemia. A Lei 14.124 trouxe essa possibilidade de que, se estiver autorizado em outra agência reguladora, poderia ser aprovado aqui na Anvisa. Mas é claro que uma ressalva importante não dá para simplesmente dizer que se aprovou nos Estados Unidos, está aprovado imediatamente aqui. Por quê? E essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Se já está aprovado, por que a gente precisa analisar? Mas a questão é que nem sempre o produto que está aprovado lá fora é o mesmo que vem para cá. É muito comum ter diferenças em local de fabricação, insumos utilizados, equipamentos para fabricação, tudo isso pode alterar e, sendo diferente, pode ter impacto na qualidade, segurança e eficácia da vacina. Pode ter impacto na sua capacidade de se manter íntegra. Então, por isso que mesmo a importação excepcional e temporária, que confia na avaliação de outra agência, não abre mão de uma avaliação da Anvisa para ver esses critérios mínimos se estão compatíveis. Panorama atual, a gente tem 5 produtos autorizados para uso emergencial, 3 vacinas e duas associações de anticorpos monoclonais, as vacinas do Butantan e da Fiocruz, que veio da Índia, a Covishield, e a vacina da Janssen ainda são autorizações de uso emergencial. A vacina da Janssen ainda não está disponível para a nossa população, mesmo tendo ganho essa autorização. E os anticorpos monoclonais, esses anticorpos, essas associações de anticorpos, parecem ter resultados muito positivos, né? A gente avaliou, esses resultados mostram aproximadamente 70% de redução nos casos de hospitalização, mas tem uma questão desafiadora que é o preço, né? Então, por isso que a Anvisa não trata dessa questão de acesso. O nosso foco como agência reguladora é risco versus benefício. Diferente da Conitec, do Ministério da Saúde, que avalia outro aspecto, que é
custo-efetividade. Nas nossas análises não entra essa questão de preço, não entra essa questão de custo, entra apenas as questões de segurança e de eficácia. E registro, nós temos 2 registros de vacina, Pfizer e Fiocruz, vinda da China, e Remdesivir, que é um medicamento da Gilead, que está associado a questões, à diminuição dos dias de hospitalização. Quando a Anvisa aprova uma vacina ou um medicamento, não acaba o trabalho, a gente ainda tem algumas ações de acompanhamento e monitoramento. Principalmente na questão da vacina, a gente tem preocupações sobre as variantes, né? A gente tem visto aí uma série de variantes surgindo. As variantes são preocupantes. Na verdade, tem mais de 17 mil variantes, mas as variantes que são de interesse epidemiológico são aquelas que estão mais associadas a maior gravidade da doença, a maior transmissibilidade. Então, as variantes são um ponto que nós monitoramos. Ainda não temos resultados das vacinas concretos que possam subsidiar uma bula, e nós temos acompanhado muito próximo esses estudos que estão acontecendo. Além disso, nós fizemos uma série de compromissos e incertezas com os desenvolvedores de vacina quanto a questões, por exemplo, relacionadas à imunogenicidade. A gente está acompanhando para saber quanto tempo vai demorar para a gente efetivamente ter que ter uma dose adicional, e isso tem a ver com a imunogenicidade, a capacidade de manter os anticorpos ou a resposta celular ativa. Populações especiais também, então, crianças, grávidas, pessoas com comorbidades, tudo isso são populações que nós estamos acompanhando também para ver o desempenho dessas vacinas nessa população. E a efetividade, que é realmente dizer, na vida real, o quanto essas vacinas estão funcionando. Porque nos estudos clínicos, a gente tem um acompanhamento muito controlado, né, muito próximo das pessoas que estão participando do estudo. Quando a gente fala da vida real, a gente tem um controle menor, principalmente a agência. Depende da notificação de eventos adversos, e é por isso que é importante esse recado aqui. Os farmacêuticos, os profissionais de saúde, mas principalmente os farmacêuticos que estão ali na assistência farmacêutica, são profissionais que têm que efetivamente acompanhar essas reações adversas, não só de vacinas e medicamentos da Covid, mas todos os medicamentos, para que o balanço risco-benefício seja o tempo todo pesado, né? Eu lembro de alguns exemplos de medicamentos que nós aprovamos, depois tivemos que tirar do mercado. O Acomplia, que o princípio ativo era rimonabanta, é um desses, que era um medicamento que fazia um maior sucesso, porque a indicação dele era eliminar gordura abdominal, só que com as notificações de eventos adversos, com a farmacovigilância, se mostrou que, na verdade, esse produto estava associado ao aumento do número de suicídios de uma forma drástica, então a gente teve que tomar a decisão de tirar. E é por isso que é tão importante o trabalho dos profissionais farmacêuticos ali na ponta, verificando quais são as reações adversas, notificando devidamente para a Anvisa, para que a gente possa tomar medidas sempre que possível. Bom, nós temos vários estudos clínicos em discussão, novas vacinas vão surgir, vacinas nacionais, nós temos pelo menos quatro propostas aqui já discutidas com a gente, mais a do Ceará. Butanvac e Versamune são as mais adiantadas, que nós acreditamos que já vamos aprovar o estudo. Para aprovar o estudo, tem que levar em conta tudo aquilo que eu falei, e essas vacinas ainda estão em fases não clínicas, ou seja, não foram testadas em humanos ainda. De vacinas internacionais, a gente tem a Clover, a gente tem uma vacina canadense também, que já foram aprovadas, e mais 2 chinesas e uma americana que devem chegar em breve para serem testadas aqui no Brasil. Então, existe sim perspectiva para novas vacinas e novos estudos. Os soros hiperimunes, né, que são aqueles soros que são administrados em cavalos. Então, como é que é o soro hiperimune, né? A gente tem ouvido falar muito de soro. O soro hiperimune nós pegamos o coronavírus, injetamos no cavalo, o cavalo tem a resposta imune, a gente pega esses anticorpos e administra num paciente para que ele possa ter essa capacidade de enfrentar o vírus. A gente aprovou o estudo do Instituto Butantan, eles não iniciaram ainda, mas devem iniciar em breve, e tem o Instituto Vital Brasil, que também deve participar das discussões.
Para terminar minha apresentação, eu queria convidar todos vocês para visitarem a nossa página, principalmente a página de estudos clínicos aprovados para a Covid-19. A gente tem mais de 82 estudos clínicos aprovados de medicamentos e produtos biológicos aqui no Brasil, 2 produtos de terapia avançada, e estamos muito esperançosos de que de todos esses estudos surjam novas opções terapêuticas, surjam novas categorias. Nesses 82 estudos, a gente tem medicamentos e vacinas de vários tipos, novas tecnologias que estão surgindo, mas a gente tem estudos, por exemplo, de medicamentos antivirais, medicamentos anti-inflamatórios, que atacam na fase viral da doença, na tempestade de citocina. Então, tem uma gama, uma perspectiva muito boa aí de novas opções surgindo. Bom, era essa a minha apresentação. Queria agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Estou à disposição para o debate. Eu vou ter que entrar com outro perfil, porque aí vocês não vão conseguir me ver, vocês só conseguem ver minha foto, mas estou à disposição para o debate já e muito obrigado. Tranquilo, Gustavo. Vou deixar um tempinho, então, para você arrumar aí seu equipamento. Eu quero aproveitar, pessoal, que vocês estão aqui, para fazer alguns agradecimentos, então, porque esta nossa semana acadêmica, ela também foi construída com o apoio de vários outros pessoas, estabelecimentos. Então, eu quero já deixar aqui a nossa gratidão por as pessoas que têm nos ajudado. Nós temos o apoio do ICTQ, que é a Escola de Pós-Graduação. Temos aqui também o apoio da Farmácia Bula, de Porto Alegre, da Serigráfica Piper, de Porto Alegre também, tá? E nós temos também o apoio da editora Ativa, tá bom? Lembrando que, dentre esses apoiadores, no final do nosso evento, os participantes terão outra surpresa, tá bom? Por enquanto é isso que eu posso falar, mas fiquem atentos, tá? Sejam bem participativos, estejam aqui conosco, que vai valer bastante a pena, tanto pelas palestras, quanto no final uma surpresa. E eu quero também aproveitar e dar uns minutinhos aqui, que eu gostaria muito que vocês conhecessem uma pessoa. Ela se chama Miriam, ela é do ICTQ, e ela ficou à frente do trabalho que o CTQ constrói aqui no Rio Grande do Sul, no lugar do Gustavo. Acho que vocês conhecem, lembram dele, ele esteve algumas vezes comigo dentro do campus, e hoje ela está à frente também fazendo esse trabalho. Só quero que ela dê um oizinho aqui. Miriam, se você está aí, quer dar um oi aqui para o pessoal lá da faculdade? Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Eu que agradeço, na verdade, Rita, o convite, né, de estarmos aí, o ICTQ, mais uma vez presente, né? Então, para nós, assim, é muito satisfatório, né, participar desse momento tão importante, onde os profissionais precisam, né, esclarecer tantas dúvidas, né, enfim. Então, é um prazer estar com vocês, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando e gostando muito. Eu estou aqui acompanhando com vocês desde o começo, então, tá bem bacana, tá bem legal. Eu estou aqui para me apresentar, né, para vocês, o Miriam, como a Rita já comentou. Eu estou à frente agora, né, da parte de gestão do ICTQ. Então, no que vocês precisarem, né, tirarem dúvidas, eu sei que vocês já tinham contato do Gustavo, então o contato ele permanece o mesmo, né, só que agora com a minha foto ali para vocês. Então, o material também que a Rita vai disponibilizar para vocês, eu deixei ali um slide com as minhas redes sociais, o meu, né, contato, telefone, WhatsApp, e-mail. Então, é isso, se vocês precisarem de qualquer apoio, né, eu fico à disposição aí para atender vocês, tá bom, pessoal? Uma boa noite, aproveitem muito. Obrigada, viu, Rita? Obrigada, Miriam. Sempre um prazer ter o ICTQ conosco. Obrigada. Vamos retomando, então, com o Gustavo. Agora nós vamos começar temos bastante, né? Incrível a palestra, muito esclarecedora, né? Todo o processo de regulação das vacinas, né? Um assunto muito em pauta hoje em dia, extremamente importante, que nos gera muitas dúvidas, né, dentro do papel lá da Anvisa e do que o farmacêutico, né,
está fazendo lá nesse momento tão importante, né? Vamos passar aqui as questões. Quem tiver pode mandando no site, a gente vai, no chatzinho, a gente vai estar respondendo, tá? Gustavo, tu já conseguiu? Já teve teu... A gente tem um limite de tempo, viu, pessoal, também aqui para estar respondendo as questões. Então, a gente vai tentar responder o máximo possível. Deixa eu só ver se o Gustavo já conseguiu retornar. Olá, Rita. Eu não consegui. Ele não me deixou entrar de novo. Ele falou que eu já tinha entrado e não poderia entrar de novo. Ah, sim. Mas tudo se bem. a gente puder fazer assim, o que você acha? Pode ser, eu acho que fica tranquilo também, a gente te escuta perfeitamente, eu acho que dá para fazer sim. A gente tem aqui, vamos começar aqui. Professora Ethel, ela pergunta, quais as oportunidades que ainda temos na agilização da chegada das vacinas à população? Como é que está esse processo aí, para agilizar? Pois é, essa é uma questão que envolve também o Ministério da Saúde, né? E é importante ficar clara a separação entre as atividades da Anvisa e do Ministério. A Anvisa avalia os pedidos, né? Verifica a qualidade, segurança e eficácia das vacinas, mas não negocia, né, a aquisição. E também não tem por responsabilidade distribuir no país. A gente tem buscado efetivamente se colocar à disposição para fazer as avaliações das vacinas, né? E a gente vê que tem novas perspectivas aí no cenário internacional, mas eu vejo que novas possibilidades estão vindo, sim. A gente tem um pedido de autorização de uso emergencial de uma vacina, que é a CanSino, que deve sair em breve, nossa análise. E temos outras vacinas aí que estão em discussão, né? A Sputnik V, a Covaxin, e todas essas são possibilidades que nós acreditamos que vão ampliar o acesso das pessoas. Tá joia, então. Também aqui, deixa eu ver, rodou o chat aqui. Outra pergunta também é como é que tu percebeu a atuação da Anvisa frente a essas novas demandas em relação ao Covid? E já tendo um gancho nisso, que eu acho que vem a calhar, a gente fica ainda muito sem saber como funciona esse processo dessa agilização, né? Porque a gente sabe que o processo de regulamentação de um medicamento ele é extenso, né? Ele demora anos, muitos anos, né? E no caso da vacina, claro que é emergencial, mas foi muito rápido, né? Então, se tu puder nos salientar ainda mais, reafirmar isso que eu sei que tu comentou durante a palestra. Pois essa é uma questão realmente importante, né? A Anvisa se reorganizou administrativamente em vários aspectos, então a gente mobilizou a equipe, priorizou os pedidos relacionados à Covid, determinou a criação de comitês de avaliação de especialistas. Esse comitê tem atuado de maneira bastante célere nos pedidos. Então, da parte da Anvisa, a gente fez uma série de avanços administrativos para garantir as respostas rápidas. A gente sabia que as agências todas, não só a Anvisa, mas no mundo inteiro, as agências seriam pressionadas para dar respostas rápidas e não abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos produtos e vacinas. Essa questão sobre o tempo, né, e a rapidez, é importante destacar o seguinte: no caso das vacinas contra a Covid-19, nenhuma dessas surgiu de ideias totalmente novas. A grande maioria são plataformas de vacinas que já vinham sendo estudadas há algum tempo. Então, vacinas de adenovírus vetor, vacinas de vírus inativado, tudo isso são plataformas de vacinas que já, em vários aspectos, foram estudadas, inclusive para outras famílias virais ou até mesmo outros coronavírus,
que é uma família de vírus. Então, isso ajuda a acelerar o processo, mas, claro, fatores primordiais como ter um investimento financeiro, ter um aporte financeiro adequado para fazer os estudos necessários, né? Isso é fundamental. Tiveram vários países que apoiaram, né, o desenvolvimento de novos estudos, deram dinheiro, as empresas também se empenharam muito nessa questão. Então, tudo isso explica o fato de que a gente teve em tempo menor do que é visto normalmente, né? O mundo se mobilizou por conta disso. Os impactos da pandemia foram, acho que, nunca antes visto na história. Então, por isso que a gente tem um cenário que a gente teve tanto empenho e tanta celeridade para essas respostas. Joia, então, vamos correr aqui. Raquel pergunta como que fica a segunda variante em questão das vacinas? Como que fica? Seria, como assim, no aspecto de... Não sei se eu entendi muito bem. Como que fica a segunda variante em questão das vacinas? Raquel, nós estamos com uma dúvida aqui quanto à tua pergunta, se tu puder... Se pudesse esclarecer melhor em que aspecto que ela está perguntando. Isso. Enquanto isso, o Pablo, ele está perguntando aqui, Gustavo, está tendo um acompanhamento com as pessoas que receberam a segunda dose da Coronavac atrasada? Isso também é um outro assunto que gera muita dúvida, a questão do atraso da segunda dose, né, da vacina, quanto à eficácia, perde a eficácia, não perde, o que isso tem de relevante para nós? Certo. Bom, quando a gente define a bula de uma vacina, a bula é uma definição feita em conjunto entre a agência e a empresa, e a base será sempre os estudos clínicos que foram realizados, né? Então, são esses aspectos que são levados em conta na hora de colocar na bula. E aí, é claro que quando a gente faz um estudo clínico, a gente define já um prazo baseado no estudo de fase 2, né? Qual é o intervalo ideal? E é por isso que a gente é bastante rígido nessa questão, porque é o que a gente viu nos estudos. Então, se fala que o intervalo de 14 a 28 dias, 14 a 21 dias, 3 meses, tudo isso é baseado nesses estudos. O uso fora do estudo é um uso em que a gente precisa acompanhar muito de perto, né? Não é recomendado pela agência, a agência sempre fala para seguir estritamente o que está em bula, as empresas também. Então, por isso que a gente tem essa perspectiva de que se use dessa maneira. O risco qual é? O risco é a gente ter... Porque a segunda dose é chamada de dose de reforço, né? O boost. Essa dose de reforço, o objetivo é aumentar o perfil de eficácia da vacina. Muitas dessas vacinas, a primeira dose já tem uma resposta imunogênica, uma resposta de proteção significativa. Então, não quer dizer que a pessoa não vai ter vai perder o seu esquema, mas é uma questão que vai ter que acompanhar de perto, né? E a gente tem buscado junto aos desenvolvedores esse acompanhamento e resultados de estudo para mostrar se em pessoas que tiveram um intervalo maior, se mantém um perfil de eficácia igual às pessoas que seguiram estritamente o que está em bula, né? Esses dados ainda não foram gerados. Sim, perfeito. A professora Ethel, ela te parabeniza pelo teu trabalho em frente à Anvisa e por ser uma inspiração para nós acadêmicos também como farmacêutico. A professora Luísa Frank também estende aqui os parabéns para ti pelo teu trabalho, pelo teu excelente trabalho e pelos demais colegas também dentro da Anvisa. E eu já gostaria de usar estes elogios muito apropriados para te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que tem uma equipe
multidisciplinar dentro da Anvisa, mas eu gostaria de saber especificamente se tem mais farmacêuticos atuando lá contigo e especificamente o papel do farmacêutico dentro da Anvisa. Certo. Muito obrigado pelos elogios, pelos comentários. Eu, na verdade, eu só represento a equipe, né? Eu só sou porta-voz, mas o trabalho é dessa equipe que está empenhada na avaliação das vacinas, então vou estender a eles esses comentários, esses elogios. Bom, especificamente do farmacêutico, a gente tem a grande maioria da Anvisa é de farmacêuticos, né? A gente costuma brincar que a Anvisa é uma agência de farmacêuticos. E dentro da atuação que a gente tem lá, a gente tem farmacêuticos com várias especialidades diferentes, né? A gente tem farmacêuticos que são voltados para análise de estudos não clínicos, né? Estudos toxicológicos, modelos laboratoriais, etc. A gente tem farmacêuticos que são já mais voltados para a parte clínica dos estudos clínicos, avaliação de estudos de segurança, de eficácia. Tem farmacêuticos que são mais da área de tecnologia farmacêutica, né? Que avalia aspectos de produção e desenvolvimento. Farmacêuticos que estão mais relacionados a questões de controle de qualidade, também na área de tecnologia. Então, e dentro também a gente tem, dentro da área isso estou falando das vacinas, né? Agora, dentro da área de medicamentos como um todo, tem vários tipos de farmacêuticos que também trabalham com outros tipos de medicamentos, fitoterápicos, medicamentos sintéticos, novas tecnologias farmacêuticas. E fora da área de medicamentos também tem vários que atuam cosméticos, saneantes, alimentos. Então, farmacêuticos atuam em todas as áreas lá da Anvisa. Perfeito. Ótimo saber disso. Vamos ver aqui. A professora Luísa Frank, ela pergunta quais foram os principais desafios enfrentados nesse período de pandemia nos trabalhos da Anvisa. Eu acho que o desafio é esse que todas as agências passaram, né? Que é o desafio de ter respostas rápidas, mas não abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia, né? Então, é por isso que a gente tem empenhado bastante para mobilizar uma equipe cada vez maior e dar respostas rápidas, né? Porque a gente sabe que o tempo faz toda a diferença na pandemia, né? Cada dia representa mais mortes, mais risco. Então, é por isso que a gente tem... Esse é o grande desafio que a gente tem. Joia. O Gustavo... Não. Gustavo, não. A Luana pergunta para o Gustavo... será que a regulação das vacinas, no geral, irá alterar para ter uma agilidade maior no desenvolvimento das próximas vacinas? Como houve essa agilidade agora em relação ao coronavírus? Sim, eu acredito. Eu acredito sim, Luana. Eu acredito que a gente vai ter uma nova perspectiva agora, novos tipos de estudo, várias otimizações. Então, eu acredito que sim, essa é uma nova realidade que se abre e um legado que a gente vai ter, com certeza. Que bom, né? Vários setores, vários aspectos, a gente ainda vai ficar muito dessa pandemia, né? A Laura pergunta para ti, Gustavo, se tu poderia comentar sobre a Sputnik, que ela não foi aprovada pela Anvisa, e em quais aspectos ocorreu essa não aprovação? Bom, a Sputnik, a decisão da Anvisa de não aprovação foi sobre o pedido de importação, e esse pedido não foi aprovado com o que a gente tinha de informações naquele momento, né? E naquele momento, algumas das grandes questões era a falta de acesso a uma série de dados relativos tanto à qualidade quanto aos estudos que foram conduzidos na Rússia. Se destacou muito a questão do adenovírus replicante, né? Porque é uma vacina de adenovírus que
que em princípio foi desenvolvida para não ter nenhum efeito, para não ter o vírus replicante, mas nos laudos que nós avaliamos tinha a presença, era aceita a presença de adenovírus replicante, e aí a gente questionou isso e não considerou adequado naquele momento. Mas então esse é um dos aspectos, mas a gente tem vários aspectos. Eu sugiro, se quiser saber mais detalhes, você pode olhar no YouTube a nossa apresentação só um minuto. Nossa apresentação do dia da autorização para que se possa entender melhor esse cenário. Tá bom, estamos terminando aqui, vamos para a nossa última pergunta, então. A Raquel, ela pergunta sobre a eficácia das vacinas frente a essas novas variantes. Ela queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que fica. Agora tem uma da Índia, eu acho que é a mais recente, né? E aí, como é que fica a eficácia das vacinas com as novas variantes? Bom, é um desafio, né, que a gente está enfrentando, que é o fato de que as variantes podem gerar elas podem não ser neutralizadas pelos antivírus pelos anticorpos que são gerados no organismo com as vacinas, né? Então, a gente ainda não tem nenhum dado concreto para inserir em bula. Isso é uma questão que a gente tem discutido com os fabricantes. Então, existe sim um racional que justifica o uso mesmo com a presença das variantes, mas assim, dados efetivos que mostram a neutralização, a gente não tem, e é por isso que na bula a gente não coloca essa questão de forma tácita, né? A gente não diz que a vacina funciona para a variante P1 ou outra variante que surgir. São dados que a gente vai ter que observar com a prática, e que se a gente verificar que existe algum problema, a gente vai ter que fazer um novo balanço risco-benefício da vacina, né? Já que agora a gente tem variantes circulantes que não, na verdade, a maioria, na verdade, é variante que não é a variante parental, né, que é a de Wuhan. Então, por isso que a gente precisa verificar sempre esse balanço risco-benefício para tomar essa decisão. Perfeito. Eu falei que era a última questão, mas eu acho muito pertinente aqui. Chegou pelo nosso Instagram, @lafar. A Cindel pergunta como que tu entrou na Anvisa e como é que faz para entrar na Anvisa. Como acadêmicos, eu acho muito pertinente eu abrir essa exceção aqui, colocar mais essa pergunta. Tá certo. Bom, eu entrei na Anvisa em 2005, no primeiro concurso que teve na agência. Na verdade, eu entrei um pouco antes, porque antes do concurso as pessoas eram contratadas. Aí depois teve o primeiro concurso em 2005 e eu entrei como servidor. São 4 carreiras na Anvisa, né? Tem a carreira são 2 de nível superior, 2 de nível médio. As 2 de nível superior são de especialista e analista. Especialistas são aqueles que são responsáveis pelas atividades fim, então registro, inspeção, fiscalização, essas atividades. E analistas são os níveis superiores das áreas meio, então administrativo, financeiro, essas coisas. E as 2 de nível técnico, que é técnico administrativo, técnico e regulação. O técnico administrativo fornece o apoio para as atividades meio, e o técnico e regulação para as atividades fim. Ao longo desses anos, a gente já teve vários concursos de especialista, a gente só teve 2, um em 2015, um em 2010, outro em 2015. Então, a gente até já pediu, a gente já solicitou um novo concurso aí para o Ministério da Economia, estamos aguardando a aprovação. Então, essa é a maneira de entrar aqui na agência. Então tá aí, colegas. Fica a dica, né? Concurso. E pelo jeito em breve teremos, né? Gustavo, nós só temos a te agradecer em nome de todo o corpo acadêmico da farmácia, do curso de farmácia da Uniriter aqui de Porto Alegre. Com certeza tu abrilhantou muito a nossa semana acadêmica. Obrigada por nos ouvir, né? Foi excelente a palestra.
fica aqui as portas abertas, sempre que tu puder, que tu quiser, retorne, tu tem muito a nos ensinar e estamos muito felizes com isso. E nossa gratidão para você, ok? Muito obrigado para vocês, uma honra estar aí com vocês essa noite, uma boa semana de atividades aí para vocês e até a próxima. Certo, então, pessoal, muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro dia na nossa semana acadêmica. Temos mais amanhã e quarta-feira. Amanhã teremos a farmacêutica Aline, de Santa Catarina, a farmacêutica esteta, que tem muito a nos ensinar também. E na quarta-feira temos o Assim, que é farmacêutico também. Ele é também divulgador científico, atua muito também na frente das vacinas contra o coronavírus. Então, aguardamos a todos. Muito obrigado por quem ficou conosco até agora. Não esqueçam, sigam nós lá nas nossas páginas, no nosso Facebook e no nosso Instagram, @LafarUniriter. Muito obrigada a todos. Boa noite. Espero vocês amanhã.